Agora esta chamada está sendo gravada. Muito bem, gravação começou, sejam bem-vindos, nossa segunda aula, né, de Tecnologia das Construções. Hoje são 2 de junho de 2025, 19 horas e 35 minutos. Eu peguei aqui, ó, já fui puxar da última aula, o que nós fizemos aí na última aula, né? Eu estava falando sobre concreto armado. Primeiro falamos sobre a sequeagem de vocês, depois falamos sobre concreto armado. E aí, então, eu quero concluir a parte de concreto armado falando da problemática, né? Quais são as dificuldades impostas para se utilizar concreto armado, né? Eu estava com a apostila do professor Libório aberta, creio eu que seja mais fácil eu trabalhar com ela aberta também. Relembrando, essa apostila é uma apostila que eu gosto muito de usar, apesar dela estar pautada numa NBR mais antiga, uma NBR que não seja mais utilizada, mas tem muita coisa muito interessante aqui. Um minuto. Tá dando uma travadinha. Ó, vamos lá. Para a gente concluir concretamente. Tudo demorando, moçada. Para dividir, tá demorando, tá tudo demorando. Muito bem. Restrições do concreto. Nós tínhamos falado das vantagens do concreto na aula passada, né? O concreto é moldável, o concreto tem suas fragilidades, mas o aço compensa essas fragilidades. Ele é um material frágil e torna-se um material dútil quando é colocado o aço nele. O concreto cria um sistema monolítico. O concreto é amplamente conhecido, então mão de obra extremamente vasta no mercado, né? Então, tem uma série de coisas que indicam e que apontam para que, quando você for materializar seu projeto arquitetônico, que você dê muito atenção, olhe com bons olhos para a estrutura de concreto armado, com fechamento convencional de tijolos, por exemplo, ou fechamento em pele de vidro, né? Que são as duas que mais vão casar aí com concreto armado. Então, várias são as vantagens, nós já citamos elas nas últimas aulas, mas quais são os problemas, então, as restrições do concreto, né? Está aí na tela. Baixa resistência ao esforço de tração. Esforço de tração é o esforço da corda, gente. É aquela tensão na qual a força sai do corpo. E todo o elemento horizontal, uma laje, uma viga, uma escada, a escada é oblíqua, né? Mas ela tem a sua componente horizontal, todas elas sofrem um esforço, ou o esforço preponderante, na maioria dos casos, né? Com exceção de vigas alavancas, alguma coisa desse tipo, viga de equilíbrio, a flexão. Esforço de flexão, né? Ó, fletir, esforço de fletir. Essa flexão, ela é quebrada em um binário internamente. Se você fizer isso com as suas mãos, eu não sei se eu falei isso na aula passada, mas devo ter dito, se você fizer isso com as suas mãos, você vai ver que vai enrugar a parte de cima dos dedos e vai esticar a pele da parte de baixo. Por quê? Porque a flexão é quebrada em um binário de compressão e de tração. E aí, então, o concreto tem péssima, não vou dizer péssima, mas tem muito baixa resistência ao esforço de tração. Então, se ele tem má resistência ao esforço de tração, o que nós fazemos para resolver isso? Colocamos vergalhões, né? Por isso que o concreto é armado. Aí, a sua fragilidade, a sua deficiência na resistência do esforço de tração, seja tração direta ou tração oriunda da flexão, que é a maioria dos casos, o aço compensa essa fragilidade, tá? O segundo item é fragilidade, eu já falei na aula passada e repito, né? Fragilidade na física dos materiais, é a propriedade do material romper sem... tem alguém com o microfone ligado aí? Eu pedi só para fechar o microfone, por favor, para não ficar dando interferência.
A fragilidade é a propriedade de um material que rompe sem haver aviso prévio. Estou querendo dizer, não significa que um material, só porque você edificou nele, fez uma estrutura com ele, não significa dizer que ele não vai romper. Mas se ele for romper, ele precisa avisar previamente. E essa é a ideia da dutilidade. Um antônimo de fragilidade é dutilidade. E o material tem que ser dúctil. Ele tem que avisar quando vai romper. O exemplo clássico disso é a gominha de amarrar dinheiro, né? Se você começa a esticar ela, você começa a ver a deformação dela em determinado ponto, você fala, pronto, aqui vai romper. Você pode não saber exatamente quanto vai ser o deltinha dela, né? Quanto que vai ser a deformação última antes da ruptura. Mas você percebe que ela está sofrendo deformações. E essa deformação vai levar à ruptura. O concreto não é assim. O concreto rompe sem aviso prévio, quando não está armado. Por isso que, desde a revisão de 80 e alguma coisa, que eu tenho certeza para dizer, desde 2003, né, há 22 anos, a NBR 6118, que é a que preconiza as construções em concreto armado, já não permite, sob hipótese alguma, nenhum elemento estrutural que não tenha armadura, tá? Então, não existe mais essa de fazer qualquer parte do elemento estrutural sem armação, viu, moçada? O contrapiso é estrutural? Se ele estiver no chão, não. Sobre a laje também não, só que a laje é armada, né? Então, contrapiso não entra nisso, porque contrapiso não é estrutural. Agora, vigas baldrames, pilares, vigas, escadas, lajes, marquises, tudo aquilo que seja estrutural, que tenha que suportar um determinado esforço, tem que ter armadura. Aí vocês devem pensar, pô, mas o contrapiso suporta esforço, porque tem o peso do piso e em cima tem as pessoas, ou os veículos, se a gente estiver falando de um contrapiso de uma garagem, só que ele é meramente um elemento de transferência, tá? Se for no térreo, ele está transferindo para o solo. Se for o contrapiso do andar N, qualquer coisa, lá do 15º ou do segundo, ele está transferindo, o peso nosso está sobre as placas cerâmicas, que é o porcelanato, ou piso cerâmico, ou qualquer outro tipo de piso. Esse transfere para a argamassa colante, C1, C2, C3, C4, C3, né? E essa transfere para o contrapiso, e o contrapiso transfere para a laje. Então, assim, há um sistema de transferências de esforços até o seu receptáculo horizontal final, que é a laje, onde ela flete, transfere esforço para o concreto e para o aço, esse transfere para as vigas para os pilares, e os pilares para as fundações, tá? O concreto tem problema de fissuração, e o fissuração, o problema é quando a fissuração é excessiva, tá? Fissurações que não são excessivas são benéficas, inclusive, ao concreto. O único jeito do aço trabalhar efetivamente, do concreto transferir esforço para o vergalhão, porque tem situações em que o concreto armado, o vergalhão está lá dentro sem fazer nenhum tipo de esforço. Porque o esforço é tão pequeno para o concreto que ele não consegue nem transferir isso para o aço. Quando é que o concreto transfere esforço efetivamente para os vergalhões? Quando há fissuração. Quando a zona tracionada fissura, de tal modo que ela permita, ela abre, né? Você tem uma fissura, ela abre, e aí esse esforço, imagine de novo o esforço de tração, né? Você está tracionando, o concreto está colado, tá junto as partículas dele. Na hora que elas tracionam, que elas abrem, o vergalhão está passando aqui no meio, aí o que acontece? Esse esforço passa para o vergalhão, para que não continue abrindo o concreto, né? Isso é a fissura. Então, isso é transferido para o vergalhão, ela só fissura até a altura do vergalhão, se o elemento for bem dimensionado, claro, tá? Elementos mal dimensionados, aí tem fissurações maiores. E essas fissuras podem ser de ordem mecânica, dos esforços efetivamente aplicados no concreto, ou podem ser também de dilatação térmica, tá? Por exemplo, vocês devem ter percebido já, alguma vez na vida de vocês, já viram que depois que você bate uma laje, você tem que aguar ela pelo menos 3 vezes por dia. Para que esse abre e fecha aspas, aguar?
É para você manter um filme de água, para a água do concreto não exudar rápido demais. Porque se ela exudar muito rápido, pensa, ela está no meio do concreto, o concreto é eu falei isso na aula passada, muito provavelmente, o concreto é feito à base de cimento, né, agregado miúdo, areia, agregado graúdo, pedra, aço e vergalhão. O cimento é um aglomerante hidráulico cuja reação química é exotérmica. Então, ela dispensa temperatura para o meio, ela aquece para fazer a formação dos cristais. Então, nesse meio, ela exuda a água ferve, vai embora. Então, ela não chega a ferver, mas a água perde-se para o meio, né? Então, você mantém aquele filme de água sobre vigas. Tudo que é concretado, é interessantíssimo você manter uma lâmina d'água por cima, justamente para que ele não venha a exudar, não venha a fissurar por perda de água. E aí cabe aqui um parêntese muito importante. Ó, colocar água depois do concreto iniciar a pega é uma coisa. Colocar água na betoneira enquanto está fazendo concreto é outra. Gente, estima-se assim, ó, para cada 1% a mais, 1% a mais de água que você coloca no amassamento do concreto, você perde em torno de meio MPa. E meio MPa é muita coisa. O concreto convencional, o concreto mais comum, ele é de 25 megapascais. E um traço para 25 megapascais é, por exemplo, um saco de cimento, 17 pás de areia, 17 pás de areia, 17 pás de brita 1, né, ou brita 2, eu gosto de trabalhar muito com a brita 1. Então, 17 pás de areia, 17 pás de brita 1, deixa eu ver um negócio aqui, ponto 55 vezes 50, 27,5 dividido por 18, para 1,5 lata, 1,5 lata de água. Então, o que é essa estimativa aqui de 1%? Suponhamos que, ao invés de 1,5 lata, você ponha 2 latas de água. O que vai acontecer com esse concreto? Ó, essas duas latas é 2 vezes 18, dividido por 50, 0,72. 0,72 menos 0,55, estamos falando 0,17. A perda aqui, estimada em MPa vezes meio, nós estamos falando de... Espera só um segundo, vezes 2. 0,17. 0,17. 0,17 para cada um. Meio 17, metade 17. 8,5. Você tem uma perda aproximada de 8 megapascais. É muita coisa. É muita coisa, gente. Muito. Por essa meia lata de água a mais nesse traço aqui, ó, em uma betonada. Esse daqui é o que eu coloquei aqui, gente, o traço para uma betonada, tá? Por betonada. Então, estou falando em meia lata por betonada. Para você fazer 1 metro cúbico de concreto com essa resistência aqui, ó, 1 metro cúbico você usa 6 sacos, tá? Então, uma betonada é 1/6 de metro cúbico, tá certo? Vou fazer 1 metro cúbico de concreto, aí é fácil, né? Você precisa fazer o cálculo lá, você vai fazer um radier, por exemplo, um radier que tenha 10 centímetros de espessura, por exemplo, e aí ele tem, sei lá, 10 metros de comprimento por 8 de largura por 10 centímetros de espessura. Então, você tem... qual que é o volume desse cara? 10 vezes 8, 80, vezes 0,1, 8 metros cúbicos, né?
convém você jogar 10% de perda. Jogar 10% de perda é a mesma coisa que multiplicar por 1,1. Então, nós temos 8,8 metros cúbicos, né? Já considerando a perda. 8,8 são 6 sacos, então, vezes 6 sacos, nós vamos ter aproximadamente 53 sacos de cimento, aproximadamente 53 betonadas, tá bom? 53 betonadas, beleza? Para fazer esse radier inteiro aqui. Então, ficou simples, é só prestar atenção com relação à água, né? Eu fiz aqui um parêntese interessante, não se tiver, né? Porque o CAL dá essa atribuição ao arquiteto. Olhar a obra. Muita atenção com o concreto que vocês forem fazer na obra. Por isso que cada vez mais o engenheiro, o construtor, o que ele faz? Terceiriza essa responsabilidade. Passa essa responsabilidade para a usina de concreto, para que ela traga para você esse concreto. Por quê? Porque a responsabilidade é dela com relação à colocação de água. Você vai pedir 3 corpos, eles são obrigados, você não precisa nem pedir. Eles são obrigados a tirar os corpinhos de prova, né? Todas as vezes que você faz um concreto, que você compra, é tirado lá o corpinho de prova. Eu não sei se vocês estudam isso ou não, gente. É retirado lá o corpinho de prova, né? Que é um corpo de prova que depois vai receber um esforço de compressão para saber se a resistência, que é o que eu falei, a mais comum é 25 megapascais. Só para vocês terem ideia, o que é 25 megapascais? É a mesma coisa que 250 quilos por centímetro quadrado. Cada centímetro quadradozinho, você pega um pilar, se você pegar um recorte de 1 por 1, esse cara vai romper com 250 quilos. Então, imagine você um pilar de 14 por 20, por exemplo, quanto que ele suporta. Imagina um pilar de 14 por 20. Se cada centímetro quadrado rompe com 250 quilos. É claro que isso se aplica a corpos robustos, né? Não se aplica a corpos esbeltos, e a maioria dos pilares são esbeltos. Então, a ruptura se dará com menos do que isso. Tá? Aí tem um cálculo estrutural, porque aí tem flambagem, colunas, tem uma série de fenômenos físicos que explicam que um pilar, por exemplo, não vai romper com 250 quilos por metro quadrado, porque ele não vai romper por esmagamento. Isso daqui é o esforço para esmagamento, tá? Normalmente ele vai romper por flexão ou por flexocompressão, na grande maioria das vezes, não por esmagamento, tá? Ou por flambagem. Flexocompressão ou flambagem, que é a instabilidade de segundo grau. Então, de segunda ordem. Muito bem. E aí, desse teste aqui, já falando, né? Desse teste aqui, ó, do corpo de prova, sai o teste de carga, que é que vai dar a resistência ao esmagamento, e sai o slump teste. O que é o slump? Slump é abatimento, né? Você solta ele num tronco de cone, depois é só vocês procurarem na internet. O interessante dessas aulas é que eu vou dar para vocês os nomes e os macetes aí. Agora, se aprofundar, se eu for falar isso tudo, eu não consigo dar o resto da aula, né? Mas a ideia é verificar a diferença entre um tronco de cone com o concreto aqui dentro confinado e o que acontece dele depois que ele é solto, a diferença de altura, né? Aqui vamos falar que a altura é H. Eu não lembro de cor a altura do tronco de cone padrão. E aqui vai ser H menos alguma coisa. E esse alguma coisa é o abatimento, tá? Esse H menos X, eu vou falar aqui assim, é o abatimento. É a diferença da onde ele estava se fosse confinado para onde ele foi parar depois do confinamento. Isso, o que o slump ou o abatimento me diz? Me diz se o concreto está apropriado para aplicação em determinados elementos estruturais.
Ah, mas meu Deus, professor, no dia que eu for tocar uma obra, eu tenho que lembrar disso tudo? Tem que lembrar que existe o slump, tem que lembrar que existe a resistência à compressão, tem que lembrar que um traço de concreto você não pode exagerar na água. Agora, decorar esses valores, não, gente. Hoje existe internet, não está na enciclopédia Barça mais, né? Para ter que decorar. Mas quais são os ensaios? Como é que você busca as coisas? Que existe um traço, que você não pode exagerar na água, você tem que saber. E aí, o que eu estou falando que existem essas coisas? Por exemplo, para você encher viga, pilar e laje, principalmente, o slump ideal é um abatimento de 90 milímetros, 9 centímetros, 90 milímetros. Aí você vai encher, por exemplo, uma alvenaria, nós vamos falar de alvenaria na aula de hoje ainda, você vai encher uma alvenaria estrutural, só os alvéolozinhos, alvéolos são aqueles buracos do tijolo, né? Chama alvéolo. Tem aqui a alvenaria, aí você tem um buraco aqui, né? Você vai encher só esse alvéolo aqui, tá com a armadura aqui dentro, você vai encher ele. Gente, o espaço é pequeno, então aí você precisa de um concreto bem mais fluido. Quanto maior o abatimento, mais, abre e fecha aspas, aguado ele está. O termo correto é fluido, com menor viscosidade. O termo correto na física é a variação de viscosidade. O quão mais fluido ou menos fluido ele está. Então, para encher lajes, vigas, pilares, a gente precisa de um concreto com um abatimento mais ou menos de 90 milímetros. Já é um concreto fluido. Mas para encher, por exemplo, um alvéolo, eu preciso de um concreto com pelo menos 120 milímetros de abatimento. Já para fazer uma sarjeta, na verdade, uma sarjeta pode ser até feito uma guia, essas guias de calçada, sabe? O final da calçada, onde ela desce para a sarjeta, eu preciso de um concreto com abatimento no máximo 40 MPa. Pode ver que é um concreto seco. Para fundações, dependendo da fundação, eu vou ter concretos também fluidos para 120. Se eu for fazer, por exemplo, uma sapata, pode ser um concreto mais fluido. Agora, se eu for fazer uma estaca, uma fundação profunda, para não haver desagregação, eu tenho um concreto aqui, por exemplo, próximo de vigas e pilares e lajes, tá? Outra coisa, eu vou falando e vou lembrando, né? A aula era restrições, eu já estou... Outra coisa que não deve estar em aula de vocês, mas é importante vocês saberem se for tocar uma obra. Gente, a altura máxima de lançamento. Você não lança um concreto numa altura maior do que 3 metros de queda. Você não pode deixar a queda ser maior do que 3 metros. Esse número você tem que guardar na cabeça. Para a prova? Não, para a vida. Por que 3 metros, gente? Imagina que um poço. Esse poço tem 6 metros de profundidade. Pode ser uma estaca, por exemplo, tá? Uma fundação. Aqui está o solo. Aí você cavou para fazer essa estaca. Veja vocês, se você começar a jogar o concreto daqui de cima, sem descer a mangueira, que é aquele concreto feito na obra, na hora que ele chegar aqui embaixo, a pancada é tão grande que ele vai desagregar. Você sabe o que é desagregar? Os elementos mais pesados, quais são os elementos que tem no concreto? Cimento. Vamos falar o concreto mais comum? Areia, brita de basalto e água. A brita de basalto vai para o fundo, vai separar do resto, em cima vai ficar depositada a areia e aqui mais em cima vai ficar água com cimento. Então você vai desagregar, você vai separar os elementos e aí você perdeu o concreto. Você vai ter uma nata, eu falei isso já para você, já ensinei esses termos. Você vai ter uma nata de cimento, uma outra fase com uma argamassa de cimento e pedra solta. É a chance do colapso, né? E acredita em mim que há muita gente que faz isso. Aí você vai perguntar, ué, por que não cai? Porque existe coeficiente de segurança. Ainda bem. Existe coeficiente de segurança na hora de rodar o concreto. Esse traço aqui que eu passei para vocês não está com grande coeficiente de segurança, mas existe coeficiente de segurança aqui dentro.
a construtora usa coeficiente de segurança, e o calculista, na hora que ele fala para você, olha, eu preciso de uma estaca de 6 metros de profundidade, ele também já jogou coeficiente de segurança. E na hora que ele calculou o peso da estrutura, que é o próximo tópico que eu vou falar, ele também já jogou coeficiente de segurança. Então, na prática, uma estaca de 6 metros, com 4 metros e meio no máximo, ela resolveria. Normalmente tem 2 metros aí, que é totalmente segurança. Muito bem. Então, foi interessante alguns comentários nessa aula de hoje. Muita atenção com relação a isso, tá? Não deve estar em material de vocês e é isso aí. Eu tenho que até lembrar na aula de cálculo. Às vezes eu me esqueço disso. Eu dou aula do cálculo, sai beleza para fazer cálculo, esquece dessa altura máxima. Muito bem lembrado. Peso próprio aí, estou voltando agora, fiz todo o comentário, estou voltando para as restrições do concreto. Peso próprio elevado. Moçada, o exemplo é claro. Imagine a cadeira que vocês estão sentados aí para assistir essa aula. Aí eu olho para lá, porque eu estou olhando para o celular para ver se a tela está ok, né? Estou entrando 2 vezes para ver se vocês estão vendo o que eu estou escrevendo e tal. É o seguinte, imagina a cadeira que vocês estão sentados. Pega seu peso e sobe ele aí 20, 25% do seu peso. Mais 1/4. Seria o peso da cadeira se ela fosse de concreto armado. O concreto armado, ele para suportar o fim, a finalidade dele, que é... Qual é a finalidade no edifício? Se ele for de escritório, é receber os clientes, receber, né, os funcionários, seus equipamentos, seus mobiliários, se tiver no âmbito da garagem, seus carros, se for um apartamento residencial, as pessoas, seus móveis, seus parentes, sei lá. O que vocês conseguirem pensar que é utilização, o peso do prédio é maior do que tudo junto. Se você encher o seu prédio no Natal, todas as famílias resolveram comemorar o Natal no mesmo prédio, né? Se você encher o que cabe um apartamento por pessoas, né? 150 quilos por metro quadrado, é a estimativa de sala, quarto, cozinha, banheiro, tá? 150 quilos por metro quadrado, é o cálculo que nós fazemos. Se você encher ela com 150 quilos por metro quadrado de móveis e pessoas, ainda assim, o prédio será mais pesado do que tudo que está lá dentro. Pra vocês terem ideia, do peso total de um edifício, cerca de 70% é peso próprio. 70% é peso próprio. Se o edifício for de concreto armado, claro. Existem algumas exceções, mas aí a gente está falando de elementos protendidos, né, com pilares muito esbeltos, vigas muito esbeltas, pilares com laje cogumelo, laje lisa. Mesmo assim, ela não deixará de ser menos do que 50%. Então, no mínimo, se tiver lotado de gente, o concreto pesa o mesmo tanto. Aí, se a gente voltar nessa exceção ao exemplo da cadeira, se você pesa 80 quilos, a cadeira tem que pesar 80 quilos. Então, isso é um problema. E é um problema que a engenharia não está, na minha humilde visão, agora, tudo que eu falei aqui é ciência, gente. Tudo que eu escrevi aqui, está repescado, é ciência. Não tirei das vozes da minha cabeça. Agora eu vou fazer um comentário. Não é mais ciência, é minha opinião. A engenharia civil, ela... Não sei se ela está tão preocupada assim pelo menos fora do meio acadêmico. Fora do meio acadêmico, né? O meio acadêmico sempre de vanguarda, né? Sempre buscando soluções. Fora do meio acadêmico, eu não vejo muito interesse da engenharia em mudar essa realidade, porque o concreto é fácil, já falamos das vantagens, é fácil arranjar pedreira, é fácil arranjar servente, é fácil arranjar carpinteiro para fechar forma. Mas e soluções inovadoras, se elas não partirem do projetista, e o projetista mor, o primeiro projetista é o arquiteto. Se não partir do projetista, eu acho difícil partir de outra área, tá? Então, muita atenção com relação à responsabilidade que vocês têm com relação a esse tipo de inovação, de métodos e práticas construtivas. As inovações, na maioria das vezes, passam por vocês, tá? O como fazer lá na obra, talvez aí sim passe mais pelo engenheiro, mas o start inicial de fazê-lo passa pela arquitetura. Por exemplo, se vocês pegaram um edifício do MASP, passou pela Lina Bobardi a ideia de que ela precisava
de um edifício suspenso com aquelas dimensões, porque ela não podia, né? Quando doaram o terreno, acho que a história é essa, se não for, vocês me desculpem, mas o mirante deveria ser preservado. Então, ela não podia apoiar aquele edifício no chão como edifícios convencionais. E aí, a partir dessa demanda, dessa necessidade, é claro que a Alina deve ter estudado edifícios semelhantes no mundo, né? Porque nós não somos pioneiros na proteção, né? Isso é o concreto protendido. Ela deve ter visto essa possibilidade, deve ter estudado essa existência, ela só não sabia calcular, mas ela materializou. Aí depois é problema do engenheiro calcular e fazer aquilo ficar de pé. Mas é disso que eu estou falando, a responsabilidade da inovação passa pelo projetista maior. O projetista primeiro é o arquiteto, tá? Custos de forma para moldagem. Gente, custo de forma, né? O concreto, como ele é líquido, não é líquido, né? Ele é semi-líquido, ele é viscoso, tem alta viscosidade. Para você fazer uma viga, você tem que fechar uma forma em volta dela, né? Tem que fechar uma forminha de madeira em volta dela, para que aqui dentro coloque os vergalhões, né? E fecha aí fecha aqui o estribo e enche isso de concreto. Então, isso tem custo, né? Outros materiais não tem. Estrutura metálica não tem custo de forma. Estrutura de madeira não tem custo de forma. Steel frame não tem custo de forma. Wood frame não tem custo de forma. O concreto tem. Então, como ele é moldável, e é uma vantagem ele ser moldável, mas o molde é um ônus, né? Vantagem é ser moldável. O molde é o ônus dessa vantagem, tá? E corrosão das armaduras. Moçada, corrosão das armaduras, caso ela não for bem protegida. Existe uma obrigatoriedade em concreto armado. Deixa eu achar só um pedaço aqui. Eu vou mostrar um projeto de concreto armado para vocês, para mostrar o que é armadura negativa, positiva. Apesar que eu dou essa aula em sistemas estruturais, né? Mas eu acho que, como eu perguntei para o professora Juliana, professor Sandra, eles disseram que... me disseram que aqui vão cobrar isso de vocês, eu vou falar também, né? Imagine aqui que seja a parte externa da viga. Aqui estão os vergalhões aqui dentro, chamada armadura longitudinal. Vou colocar 4 no positivo. E por fora nós temos lá o nosso estribo, né? Aqui o desenho ficou péssimo, embaixo não deu para ver. Mas estão vendo essa distância aqui, ó? Ó. Vocês veem sim. Essa distância que eu acabei de preencher, que é entre o estribo e o final da viga concretada, isso daqui chama-se cobrimento. O cobrimento é um comprimento necessário para que o concreto proteja a armadura quanto a ataques externos. Quais são os ataques externos? Né? O aço, gente, o vergalhão, o aço carbono, ele 97% ou mais, ele é ferro. Vindo de limonita, magmatita, que são minerais ferrosos. Então, é Fe mais 2, né? Fe mais 2. E aí, esse cara tem uma facilidade gigantesca em trocar com o meio ambiente, em trocar com a água, né? Em ganhar oxigênio da água, em ganhar oxigênio do próprio ambiente, e além de sulfato, e aí outros elementos químicos, outros gases que ainda atacam com mais voracidade a estrutura atômica do vergalhão, né? E aí isso daqui vira o quê? Ferrugem, né? Esse cara aqui vira ferrugem, Fe mais 3. E aí a ferrugem faz com que o concreto, o aço, desculpe, vá perdendo área de seção transversal, né? Ele vai comendo ele de fora para dentro, de modo que um vergalhão vai ficando cada vez mais fino. Ele incha por fora, mas ele incha por conta do desplacamento. A área efetiva preservada vai ficando cada vez mais fina, até que ela rompa, porque ela não vai ser eficiente, não vai ser capaz de suportar esse esforço.
Então, o cobrimento é um tanto maior, quanto maior a agressividade do ambiente, tá? Quanto maior, deixa eu ver se eu acho aqui uma tabelinha de cobrimento para mostrar para vocês. Ó, vamos ver se você pegou a norma. Aqui ele só trouxe duas classes, a classe 1 e 2, mas tem a classe 3, 4, 3 e 4. Classe 1 é rural ou cidades urbanas em que a média de pluviosidade, ou seja, de chuva e a média de umidade ao longo do ano seja menor do que 60%. Então, aí cai na classe 1. A maioria das cidades do interior não é chamando de roça, não. Mas se ela for do centro-oeste, se ela for do sudeste, né? Provavelmente no nordeste também, com exceção do norte do Brasil, a maioria das cidades do interior tem a classe de agressividade 1. E para ambientes internos também, independente da cidade, cai em classe de agressividade 1. Classe 2 é a classe urbana, mas é um urbano com adensamento grande, né? Onde você tem chuvas mais recorrentes por conta da chuva ácida, né? De todos os fenômenos de gases, né? Que mantém aquela água recirculando naquele ponto, né? E aí, para vocês terem uma ideia, a laje, o cobrimento dela mínimo para cidades pequenas, ou ambientes rurais, ou ambientes com baixa agressividade, é de 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros. Nos ambientes urbanos, 2,5 centímetros, que é essa capa, essa casca de concreto que protege a armadura. Para vigas e pilares, 2,5 centímetros e 3 centímetros, respectivamente. Tá certo? Muito bem. Esse foi o concreto armado. Fala, Divan. Opa, mestre, tá me escutando? Sim, senhor. Primeiro eu estava preocupado de realmente estar presente na sua aula, que eu passei um perrengue da outra vez, né? Sim. Mas essa aula, só para te tranquilizar, essa aula, a chamada não é contabilizada, tá? Tá bom. Mas vamos lá. Eu tenho algumas dúvidas aqui. É o seguinte. Imagina que eu tenho ali umas varas de ferro, que elas estão paradas ali no tempo, ali durante um determinado tempo. Uhum. E ela já apresenta alguma característica de oxidação, a ferrugem. Certo. Existe um prazo para eu poder usar ela numa obra, ou ela fica inutilizada por ela apresentar ferrugem? Não dá para ter um prazo, porque assim depende da evolução da ferrugem, do grau de troca com o meio ambiente que ela está. Você tem que fazer o quê? Você tem que cortar essa ferragem, você tem que pegar um vergalhão que é no chão, cortar ele para você analisar o miolo dele, o que ele foi tomado de ferrugem. Entendeu? Entendi, mas a minha curiosidade é se, a partir do momento que a oxidação já atacou ele, se mesmo ele com a capa, né, de concreto, com a cobertura, a oxidação não continua acontecendo. Se você manter ela lá, ela continua acontecendo. Ela vai evoluir ad eterno. Mesmo, eu estou falando dentro do concreto, ela continua evoluindo, né? Sim, claro, continua evoluindo. Porque ela não depende mais do meio ambiente. Ela já está integrada ao concreto. Quimicamente já houve a ligação. Uhum. O que você tem que fazer? Se você lixar ela e tirar aquela ferrugem, aí acabou, aí você pode usar. Você não pode colocar ela com a ferrugem dentro do concreto. Uma vez que você tire a capa enferrujada, Edvan, tirou a capa enferrujada, aí sim, você consegue utilizá-la. Hoje, só viu lá, né, na minha obrinha lá, eu tive uma discussão dessa lá com o pedreiro lá, que justamente isso. Eu falei, não, pode deixar essa no canto aí que eu compro uma nova. Eu prefiro comprar uma nova do que correr o risco. Sim, eu acho que você está muito certo. Se você diluir o preço desses vergalhões aí, eu vou falar no plural, vamos falar que você tem são armações das lajes inteiras. Se você diluir aí os 10 mil que você vai ter de prejuízo com um vergalhão, no preço da obra inteira, o percentual ainda vale a pena. Isso eu estou chutando 10 mil reais. Se for menos do que isso, aí que não faz sentido mesmo você correr esse risco. Mas nós já fizemos isso, tá? Lixar.
Lixar Entendi. ele até tirar toda aquela parte avermelhada, alaranjada avermelhada. Professor, aí outra pergunta minha técnica aí é o seguinte, eu participei de uma outra matéria com o senhor, onde o senhor ensinou a calcular as vigas, os pilares, né? E assim, lá na minha obra, que eu estou usando como um laboratório, eu tive um pouco de dificuldade. As vigas, os pilares, para mim, assim, foi tranquilo. Lógico que depois eu passei pelo crivo de um engenheiro, mas eu tive um pouco de dificuldade no dimensionamento de ferragens. Ah, sim, porque aí você tem que fazer cálculo estrutural, né? Porque aí são equações e mais equações, não tem nada, não dá para simplificar igual eu simplifiquei, por exemplo, o vão dividido por 10 ou o vão dividido por 12, a laje pré-fabricado, a laje maciça 2,5 menos 0,1N. Aí você tem que entrar achando qual que é o domínio, o estádio, achar a carga, é bem mais complicado. Não consigo te dizer nada assim que simplifique sua vida. Para uma viga até tal tamanho, você usa tantos ferros. Isso é uma bobagem, não existe, tá? E aí eu procurei, o engenheiro é meu amigo e ele usa o F-Tool. O F2 é para você levantar os esforços. Aham. O E aí F2 é um depois raio-x. ele foi e me mostrou lá, realmente é uma conta assim, bem complexa para você chegar a um denominador das ferragens. Sim, sim. Essa matéria, para você ter ideia, na engenharia civil, nós começamos em teoria das estruturas, o aluno, para se formar, abre e fecha aspas, para se formar no que ele tem que ver em parte do cálculo, porque hoje não dá mais para falar tudo, com o encurtamento dessas grades horárias aí, o aluno não consigo ensinar mais ele calcular muro de arrimo, eu não consigo ensinar ele calcular mais piscina, não consigo ensinar ele calcular marquise, eu dou só o caminho das pedras, ele tem que ir sozinho. O que nós calculamos junto, que eu ensino mesmo, é viga, pilar e laje. Gasta 2 anos para isso. Desde a primeira matéria, que é o que fazer na mão o que o F-Tool faz, porque você tem que saber o que o F-Tool está fazendo, né? Até o momento que você decide, 2 ferros de 3/8, um ferro de meia, estribo de tanto. Eu posso me alongar só um pedacinho aqui, meus colegas aí já devem estar chateados que eu não consigo ter contato com o senhor para tirar uma dúvida assim ao vivo. Sim, diga. Lá naquele caso meu lá dos tijolos ecológicos, eles sobem uma ferragem também, a cada 1 metro você sobe ele. Travamento de alvéolo. Isso, ele fica como se fosse no final fazendo um raio-x uma gaiola, né? Ele fica igual uma gaiola. E eu conversando com o pessoal que vende as máquinas, que tem uma experiência grande já com isso, ele recomenda que a cada 1 metro que você tenha que subir essa ferragem, que a gente vai subir, use o ferro de 6 milímetros justamente por causa da cobertura que vai ficar em volta dele, que o diâmetro ali de cada tijolinho, ele tem 60 milímetros, então 6 centímetros. Né? Aí você vai colocando ali um ferro de 6, para poder ter uma boa cobertura. Eu perguntei o quanto de carga que ele suportaria, por exemplo, um furinho desse do tijolo com essa ferragem coberto de concreto. Ele diz que a 3 toneladas. Bom, você lembra na hora que eu estava falando agora a respeito dos 250 quilos por metro quadrado? Sim. Jamais um alvéolo daquele de tijolo com ferragem vai ser esmagado, ele é muito esbelto. Tenta pegar uma régua e esmagar uma régua. Você jamais vai conseguir, ela vai fazer o quê? Ela vai flambar. Então, a carga resistente dele aí não chega nesse valor porque ela flamba antes. Só que você não pode pensar em um alvéolo sozinho, porque existe uma solidarização ali daquela estrutura. Então, você tem que pensar no bloco. Na verdade, ele nem se comporta sozinho. Ele nem consegue se comportar sozinho, porque antes dele romper, antes dele flambar, ele vai transferir esforço para a barra de aço. Para isso que tem as barras de aço. Na hora que ele flamba, ele ganha comprimento de arco. Se ele ganhou comprimento de arco, ele está puxando a ferragem que está em volta. Na hora que ele está puxando a ferragem, ele está distribuindo isso tudo. Ele está transferindo para todos os outros. Exatamente. Por isso que a carga é muito maior do que essa. Só que não dá para precisar exatamente. Você tem que analisar o conjunto. Eu consigo falar por metro de parede quanto que ela vai suportar.
É exatamente o raciocínio do senhor que eu tive. Eu falei, pô, mas então se eu pegar aí um alvéolozinho desse daí e botar uma caixa d'água em cima dela, ela suporta. Mas não é isso, é porque ela fica igual uma gaiola. E além de 1 metro para cima também, você tem um cintamento nela que corre mais uns ferros, então vai transferindo tudo. Sim, e essa ideia de um para um é muito conservadora, inclusive. Muito conservadora. Você está armando muito bem. Mas muito bem mesmo. Tá bom, Talvez, professor, obrigado. talvez desse para armar até menos, tá? Colocar, distanciar mais esses ferros. Tá muito cru, tá muito perto. Não tá bom, professor, o bolso tá dando, deixa quieto que tá bom, Então, assim é melhor beleza. segurar. Então, ok. Mas se um dia precisar, você pode pular um pouco mais. Tá muito próximo, tá? Tá bom. Tá bem travadinho. Você mesmo me pergunta, lata 18 litros? Sim, lata de 18, tá? O Flávio, como ter a responsabilidade em momentos assim? A responsabilidade maior será do arquiteto, mas para algo mais completo é sempre uma boa extensão, um mestrado. Ah, Flávio, com certeza, né? Com certeza. Todo o ensino, eu estou aqui dentro, né? Eu, especialista, fiz mestrado, eu não quis concorrer fazer doutorado porque eu cansei, minha paciência acabou para estudo. Mas quanto mais aprofundamento, melhor. Às vezes não é nem um mestrado, mas assim, trabalhar ou estagiar ou fazer parceria com um escritório que tem um desenvolvimento, que tenha um lado de desenvolvimento tecnológico mais aflorado, né? E assim, assistir muita coisa, assistir muito vídeo. Hoje com a internet tem tanta coisa na internet, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia. Eu vou colocar para o Edvan aqui um link. São ESC, Escola de Engenharia da USP, São Carlos, fundamento, concreto armado e pequenos edifícios. Se você quiser brincar aí, tá aí, Edvan. É o livro, é antigo, as normas mudaram, mas assim, o princípio físico de cálculo é o mesmo. Então, assim, dá uma olhada aí para você ver o cálculo da estrutura de concreto armado. Tá aí. Esse cara Já aí é só quem escreveu esse material, é só o Dr. Libório Pinheiro, o suprassumo de concreto armado Brasil. copiei aqui. Obrigado, mestre. De nada. Bom, Flávio, é isso. É sempre a especialização muito importante. Aí você continua. Esse conceito contemporâneo das caixas do minimalismo, casas muito parecidas umas com as outras de formas retas, é algo mais para segurança ou mercadológico ou falta de criatividade profissional? Tem muito a ver com o tradicional do mercado ou entra muito mais no quesito segurança para a obra? Eu vou te responder. É o seguinte, Flávio. Do ponto de vista da execução, ela é mais simples porque a estrutura do telhado tende a ser mais simples. Nós estamos muito em falta de um profissional que antigamente existia chamado telhadista. Hoje perdeu-se essa ideia do telhadista e é quem? É o carpinteiro que faz o telhado. Existem dois tipos de carpinteiro. Tem aquele carpinteiro que fecha forma de concreto, que trabalha com madeira pinos, que é algo mais grosseiro, que é amarrar com gravatinha e tal, fazer escoramento, mas é algo muito mais grosseiro. E existe o carpinteiro que faz o telhado, que, né? Aí ele tem que aprumar, fazer o peito de pombo, que é o acabamento da madeira visível do telhado, fazer terça, ripa, etc. Fazer não, né? Cortar. A madeira já existe. Então, esse profissional encareceu, a telha de barro encareceu, tá? E quando você faz o caixote, eu estou falando do conceito minimalista de fazer platibandas. Quando você faz a platibanda, ou caixote, como a gente chama na obra, o que você faz? Você pode trabalhar com telha de fibrocimento, muito mais barato. O sistema, se você tiver laje, o sistema pode ser por pontalete. Você coloca uns caibros apoiando na laje embaixo para suportar o telhado. Então, você faz um grande telhado com um caibro de 6x6, correndo. A cada 1 metro, você vem e coloca um apoio dele na laje, assim, ó, põe um
um pedacinho de tábua para distribuir isso, para não ficar diretão em cima, não, põe um pedacinho de tábua, põe um pontalete e apoia a vigota, que vai ser um caibro. E a distância, né, a galga de uma telha, pra você ter ideia, a galga de uma telha é 43 centímetros. Galga da telha colonial. Vamos colocar aqui mais uso. Medida da, 40 centímetros, a distância na ripa, tá? 37. Eu acho que vamos confiar mais nesse 37 aqui. Ó. Nunca chegou a 40, mas galga de 37. O que é galga? Deixa eu ver se tem imagem aqui para te mostrar. A galga é essa distância aqui, ó, entre as ripas. E a galga de uma telha de fibrocimento é 1,5 metro. Então, olha o quanto você economiza de madeira, tá? Para fazer isso. Então, assim, tem essa primeira parte. Com relação à criatividade, aí eu não posso falar porque vem mais da questão arquitetônica mesmo. Eu não posso entrar muito nessa parte. Eu sei que é uma estrutura econômica. Por outro lado, você tem um custo a mais. O que eu estou querendo dizer? Vem cá, deixa eu desenhar um negócio aqui. Deixa eu desenhar um negócio aqui. Bem simples, isso é bem simples. Telhado de 2 águas, certo? Na chuva, se você não, o ideal é você fazer o quê? Você colocar uma calha moldura aqui, uma calha bonitinha no final para você captar essa água e jogar numa caída. Mas se você não colocar calha, o que acontece? Ela vai pingar da telha aqui e vai cair de qualquer jeito. Já um sistema de platibanda, em que o telhado, normalmente a gente faz ele uma água para economizar calha, é a mesma casa lá. Entenda que se fosse a mesma calha. O que você obrigatoriamente tem que ter uma calha aqui, né? Aqui, às vezes, não obrigatoriamente. Aqui, obrigatoriamente, você tem que ter um roof e uma calha. Aqui você só tem a cumieira e pode não ter calha. Quando você considera a ausência de calha no telhado aparente com a existência de calha na platibanda, mais a quantidade de tijolos a mais que você tem que subir na platibanda em relação ao telhado aparente, né? Porque o telhado aparente só tem a frente, o oitão dele, né? Chamado oitão. Só tem um oitão de tijolo, aqui não tem. Esse custo cai, mas ainda assim, isso eu tenho certeza, não estou falando que eu acho. Nesse último mês, nós estamos fazendo um projeto para o CDHU, na verdade, projeto Minha Casa Minha Vida para a Caixa Econômica, para sortear para 25 moradores que se encaixam em algumas regras de vulnerabilidade. E aí eu que tive que fazer o projeto mesmo, eu fiz dos 2 tipos e fiz o levantamento do orçamentário. A diferença numa casa de 130 mil é 10 mil reais. 10 mil reais é muita coisa. É muita coisa. Quase 10 mil, não deu 10 mil. Então, existe esse sentido, tá? Professor, pois não. Dentro dessa parte que o senhor está, dentro dessa parte que o senhor está falando, o senhor podia também encaixar um pouco sobre as lajes impermeabilizadas? Sim, laje impermeabilizada, ela é vantagem em apenas alguns casos, né? O custo da impermeabilização por metro quadrado é muito alto. E quando você vai fazer uma impermeabilização em cima de um negócio que se vazar água é seus móveis, é seus bens que estão lá dentro, você não pode impermeabilizar igual você impermeabiliza uma baldrame, com 2 demãos de neutrol. Você vai ter que fazer impermeabilização com uma manta impermeabilizadora mesmo, queimando, aquela que você queima no maçarico. E aí o custo dela é extremamente alto. Jamais o custo... Olha, pra você ter ideia, eu acho que você sabe disso, eu vou contar para os colegas, você está construindo esse orçamento. Gente, uma telha 366, que é a telha de fibrocimento, 366 de 6 milímetros, que é uma telha boa, espessura boa, dá para o cara pisar em cima dela, em cima claro, em cima dos apoios das ripas, que ele não vai se estrumbicar de lá.
ela deve estar uns R$ 90. A peça, ela tem 1,5 por 366. 1,5 é porque vai cobrir um alvéolo ao outro, ela tem efetivamente um vão tampado de 360 por 1. Então, ela é 3,6 metros quadrados. Entendeu? Tá dando quanto o metro quadrado? Não está dando R$ 30 o metro quadrado. Está dando menos de R$ 30 o metro quadrado. Olha o metro quadrado da manta. Se ela não tiver o dobro disso aí. E aí você vai falar, mas tem madeiramento. Tá, beleza, mas o telhado escondido você faz com caibro. Você faz com caibro, é madeiramento barato. É que hoje tem outros materiais também aí. Eu estava vendo ontem no YouTube, realmente estou falando, na internet tem muita coisa, que aí tem hoje muitos tipos de resina, tipo resina com poliestireno flexível, poliuretano. Por isso a pergunta, porque a nossa colega aí perguntou sobre a falta de criatividade, né? E quando a gente faz ela com uma laje impermeabilizada, por exemplo, a gente vê terraços aí que não tem cobertura, né? Fica lá a vida toda. Sim, sim. E aí a gente fazendo fica uma platibandazinha menor, fica uma coisinha mais bonita também, né? Aí, mas é o medo de você ter uma cobertura impermeabilizada e o segredo deve ser justamente a manutenção. Exatamente, manutenção. Todo telhado, inclusive o telhado de platibanda, você tem que ter manutenção, né? Porque se deixar encher ali a descida, ele vai extravasar na calha. Que é uma desvantagem, já respondendo o Flávio, eu não tinha lembrado disso, é uma desvantagem dessas casas em platibanda aí, em relação ao telhado aparente. Eu sei que você não falou só sobre isso, Flávio, tá? Eu estou baseando a resposta aqui, eu sei que você não falou só sobre isso. Mas é uma desvantagem que, se tem um telhado de telha aparente, e se você não dá manutenção na telha, o que vai acontecer? 1, 2 telhas vão sair do lugar e vai começar a pingar dentro da sua casa. Beleza. Agora, se você não dá manutenção na calha, na hora que ela extravasar, vai ser um inferno na terra do tanto de água que desce dentro da sua casa. Aí ela vai começar a descer no duto do ar-condicionado, se não tiver duto do ar-condicionado, ela vai descer no duto da fiação, ela vai achar um jeito de ela descer essa água, porque o volume é grande, ela não vai ficar só merejando, ela vai descer mesmo. Principalmente porque hoje a tubulação da elétrica, os eletrodutos são internos à laje, né? Você já não passa mais aquela fiação solta, aquela coisa antiga que era feita, agora é tudo tubulado. Ela vai achar essa tubulação da elétrica e vai descer junto com a elétrica. Desce em tomada, desce no ar-condicionado, desce no ventilador, de teto. E assim vai. E experiência própria, tá? Inclusive. A casa que você colocou. Mas mas aí você quer muito para o engenheiro pensar nisso daqui. É maravilhoso, né? Isso aqui é madeira laminada colada, tá? Dá para você ver as lâminas de madeira, ela é mais fácil de calandrar. Se você pegar uma peça de madeira mesmo robusta, você não consegue fazer essa calandra. Calandra é a curvatura numa peça, muito usada em metálica. Então, quando você pega a madeira laminada, você faz a curva nas lâminas, depois você vem com a cola e o prensamento. Isso daqui é totalmente diferente. Só que ao você projetar algo desse tipo, olha, é espetacular, né? Espetacular. Fiquei com inveja. Eu achava minha casa bem bonita. Boa parte dela é de madeira, com bambu. Metade da minha casa é tudo de madeira. Só que agora eu acabei de achar minha casa feia. Eu vou mudar dela já. Aí você acabou com meus sonhos agora, você. Acabou com minha fantasia de que eu morava numa casa bonita. Bom, mas assim, Flávio, tô brincando. Você não tem culpa disso, não. Eu que tenho. Você tem que pensar o seguinte: materialização. A materialização, isso é um engenheiro falando para um arquiteto. Então, você filtre até onde você achar que deve ir. A materialização, ela tem que ser muito sensível com o bolso de quem você está projetando. Se você está projetando uma obra pública federal, eu não vejo motivo para você não fazer algo assim, com essa assinatura. Se você está fazendo uma obra para uma pessoa classe média, uma pessoa que ganha seus R$ 15 mil por mês, classe média.
talvez ele não dê conta de arcar com essa obra. Porque esse custo aí, só o custo desse movimento, dessa laminada colada, dos caminhões MUNC para pôr no lugar, da carpintaria, que não vai ser qualquer um que vai fazer, talvez isso inviabilize a obra. Então, talvez você consiga fazer traços menos minimalistas e menos parecidos com os demais, utilizando talvez estrutura metálica que seja mais barata, o próprio concreto armado, entendeu? Deixa eu abrir essa outra aqui. Mas é maravilhosa, não tenho o que dizer. Só que uma casa dessa é uma casa para milionário, né? E aí sim, você está projetando para um milionário, você tem que fazer mesmo, você tem que fazer seu... Nossa, isso é bem minimalista, hein? Gente, que tanta propaganda. Rapaz. Ah, ela é bem fininha, né? Ela é bem fininha. 95 metros quadrados. Vou até salvar isso daqui, porque nós estamos com um terreno lá de 6,5 metros, eu estou sem ideia. Você já acabou de me dar uma ideia. Já é diferente, né? É diferente. Muita atenção a. Nada a ver com a minha matéria, mas muita atenção com relação à metragem quadrada, tá? Hoje, no interior do estado de São Paulo, a lei estadual não permite nenhum desmembramento, só se o terreno já existir. Nenhum desmembramento de terreno com área menor do que 135 metros quadrados. Tá? 125, desculpe, retiro o que eu disse, 125, 125, a mesma coisa a Prefeitura Municipal de Uberaba. Não pode ter isso, não pode ter menos do que 5 metros quadrados de testada é a frente do terreno. Não sei por que esse nome, testado. Não pode ter menos do que 5 metros quadrados de frente e a área não pode ser menor do que 125, tá? Então, nós estamos falando aí de 25 por 5, né? Um terreno mínimo aí, se você for usar a testada mínima, terreno de fundo de 25, tá? Nossa aula acaba agora 3 minutos, mas eu quero mostrar para vocês rapidinho a questão de fechamento, tá? Fundações, gente, e leitura de projeto, eu prometo. Eu estou tentando fazer alguma coisa aqui diferente do que vocês estão lendo no livro, mas eu quero a participação de vocês, igual o Edvan, igual o Flávio participou, e os demais, estão vários outros colegas aí, e assim, ao contrário das aulas práticas, essa aula não tem presença obrigatória, então vocês não precisam estar aqui por obrigatoriedade, vocês têm que estar aqui por querer conhecimento, e, portanto, tenham total liberdade de interagir, gente. Vocês veem que eu respondi as perguntas deles porque foram eles que me fizeram as perguntas. Então, eu estou tentando não seguir fielmente. Eu peguei hoje a matéria de vocês. Bem quadradinha, bem legal. Vocês vão aprender coisas bem legais, mas eu não estou querendo ficar passando slide. Eu estou tentando fazer diferente. É isso, tá? Eu até ia começar... Fala, Isabel. Fala, Isabel. Eu tenho uma dúvida na questão que o senhor falou de ficar aguando o concreto, né? Ele previne também rachadura, tipo assim, que o concreto dure mais? Não, vamos lá. Só para deixar bem claro, a sua pergunta foi clara, mas eu quero deixar mais ainda. A Isabel está citando de não colocar mais água no emassamento. Depois dele feito, emassado, ele começa a pega, você lança o concreto, no outro dia, aí você começa, ou então se você concretou cedo, no final da tarde, pelo menos umas 5, 6 horas depois, você começa a lançar água nisso. A água evita fissuração, Isabel. Trincas, é burocrático isso, mas é assim. Fissuras são fendas capilares, com aberturas menores do que 2 milímetros de largura. Acima das fissuras vem as trincas.
As trincas aí eu não vou chutar, eu acho que é de 2 a 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros de abertura. Acima disso, nós falamos de rachadura. Então, nós temos 3 intensidades de deteriorização. Muito bem. Ó, o concreto, se você não botar água, se você ignorar o que eu acabei de te falar, ele vai aparecer, no máximo, trincas. Vão ser fissuras e trincas, porque é em função da exudação, e aí ele vai perder a capacidade de tracionar. Mas ele não vai apresentar rachaduras. Se ele apresentar rachaduras, aí os motivos são: se a estrutura é nova, é porque pode ter tido falha no escoramento. Ou então, se ele está apresentando rachaduras, depois de algum tempo da obra desescorada, já tirou as escoras, já continuou a obra, ou então já entregou o imóvel e esse elemento apareceu rachaduras, isso significa que foi mal dimensionado. Ou o concreto, você pagou um 25, veio um 10 MPa. A diferença do concreto tem que ser muito grande. Na maioria das vezes é mal dimensionado mesmo, é erro, ó, lá no estrutural. Então, resumidamente, previne fissuras, não aberturas maiores, tá? Respondi a sua pergunta? Sim, obrigada. Nada. Tatiane, professor, na próxima aula eu gostaria de compartilhar a edificação que escolhi. Tatiane, à vontade. Eu só não vou lembrar. Você, por favor, fique à vontade e me lembre. E os demais também. Quem quiser compartilhar, Flávio. Então você indica a questão prática, econômica e limitar um cadinho na questão criativa. Opa, demais. Demais. Você tem que fazer a leitura. Você tem que fazer a leitura de quem que você está materializando isso. Hoje o arquiteto, vamos lá, eu vou encerrar por aqui, nós temos mais 2 aulas, eu vou conseguir falar, me ajudem aí, eu vou falar de fechamento na próxima aula. Eu estou planejando, se vocês quiserem mudar o assunto, vocês podem mudar, não precisa ficar me ensaiando muito não, pode chegar na hora e perguntar. E falar. O que eu estou ensaiando para a próxima aula é falar sobre um pouquinho de fundações, falar sobre alvenaria, sobre encunhamento de alvenaria, sobre verga, contra verga, coisas assim que podem dar errado, tijolo de uma vez, meia vez. Eu queria falar um pouquinho disso, então se vocês puderem me lembrar, por favor, tá? E aí nós vamos avançar mais um pouco. Mas, vamos lá, deixa eu... Porque eu acho que profissionalmente falando, sua pergunta é muito interessante, Flávio. Hoje, quem é? Vamos jogar real? Quem é hoje que contrata um arquiteto? Vamos separar. Órgãos públicos e construtoras que estão fazendo loteamentos para que o arquiteto faça a parte urbanística. Todos. Isso são todos, invariavelmente. Gente, eu aprovo projeto urbanístico na prefeitura. Todos vêm de arquiteto. Ponto. Beleza, vamos pular para outra área que era nosso assunto, residencial. Quem é que contrata projeto residencial de arquiteto? Se for público, qualquer órgão público vai contratar de arquiteto. Se for privado, só pessoas com maior esclarecimento e, além do esclarecimento, tem que ser esclarecimento aliado à renda. Renda. Raramente você vai ser contratado para fazer uma intervenção ou para fazer uma casa de 45 metros quadrados. Raramente, Flávio. Essa é a realidade, pelo menos aqui no... Gente, eu sou limitado ao interior de São Paulo, limitado ao Triângulo Mineiro. Talvez, eu já fiz projeto para o Brasil inteiro, mas só projetos de alto porte. Então, na minha opinião, vocês são limitados à classe média, limitados que não é. A classe média e pessoas mais esclarecidas, que sabem da importância, da necessidade de se fazer um projeto bem feito. Um arquiteto. Alguns nem sabem dessa importância, vão pelo garbor mesmo. Meu arquiteto, porque é garboroso falar, meu arquiteto fez isso, meu arquiteto fez aquilo. Garboroso, né? Vamos e venhamos. Então, para finalizar isso, já que na maioria das vezes você vai trabalhar com pessoas esclarecidas, você tem que jogar real com elas do que elas têm na mão para fazer.
do que elas têm para edificar. E daí, você criar algumas tabelinhas suas, você pode entrar no Sinduscom, que digite aí, Sinduscom, aí você vai ter SP, MG, RJ, para você tirar de tabela, eu vou aqui, ó. Tabela Sinduscom MG. Ao cube do Sinduscom. Aí você vai colocar estado por estado. É isso que eu estou falando, ó, cube desonerado, tá? Ó, projetos residenciais, padrão baixo, padrão normal e padrão alto. Então você vai chegar para o cara e na hora que o seu cliente chegou para você e falou, não estou dividindo a tela, né, gente? Aí fica difícil, né? Nossa, eu fiz uma pesquisa, mostrei. Não. Ainda bem que eu pus o celular aqui, porque senão eu ia ficar falando meia hora sem. Ó, de novo, eu digitei isso daqui, ó. Tabela Sinduscom MG. Na verdade, não é que eu escrevi Sinduscom, ele sozinho completou MG. E aí, você tem todos os estados, todos, tá? E aí, isso daqui é para te dar uma noção na hora que o seu cliente te perguntar custo. Então, se o seu cliente fala para você que ele tem 300 mil para construir e você vê que ele quer um padrão alto dentro de um condomínio, você vai usar isso daqui, ó. R1. R1 é residência de um pavimento, 8 pavimentos, 16 ou mais pavimentos. Então, você tem o padrão baixo, o padrão normal e o padrão alto. Então, se você estiver falando desse cliente, você vai falar isso. Na verdade, eu acho que você vai usar esses dois valores, né? Isso daqui é para você ter noção do metro quadrado construído, quanto vai custar. E aqui, sem nota fiscal, isso é desonerado. Desonerado é um termo técnico que significa que não foi colocado BDI, nem despesas indiretas, né? Então, desonerado. Isso daqui vai chegar em uns 3.600 o padrão alto hoje. Mas é bom você sempre acompanhar. Uma conta que eu faço, que eu nunca erro, é jogar 25% em cima desse valor aqui. É conservador e você não erra nunca mais. E aí você vai ter noção, do que você pode ou não pode fazer. Porque se o cliente logo te lança, sapeca 200 mil e quer fazer uma casa dentro do condomínio com esse valor, você já sabe que você vai ter que correr para o minimalista. E aí é um fenômeno, aí de novo, ó, isso daqui é ciência que eu estou falando, tá? Isso é técnica. Isso é Sinduscom. Esses 25%, porque é a média do BDI. Tá? Então, não tirei das vozes da minha cabeça. Agora, o que eu vou falar é meu. É meu, o que eu vou falar agora. Existe um fenômeno que eu ainda não consegui explicar, talvez esteja relacionado com o aumento da insegurança pública, talvez. O pessoal está querendo migrar para condomínio. Condomínio. Aí chega no condomínio, o que acontece? A galera, né, vê a casa do lado, vê a do outro, quer sempre ter um padrão, manter o padrão do condomínio. E às vezes o cara não dá conta disso. Né? Então, o cara que sapecou lá, que tem 300 mil para fazer uma casa no condomínio, você já sabe que você vai cair na categoria intermediária e que para isso você vai ter que baixar a mão. E para isso você vai ter que fazer telhado escondido, porque se você for fazer um telhado cheio de movimento e tal, vai ser caríssimo a carpintaria, ele não vai dar conta de pagar, ele não vai achar mão de obra aqui no lugar, talvez dependendo da cidade, se você tiver dentro de São Paulo, é óbvio que ele vai achar, mas se você tiver em Conceição das Alagoas, lembrei aqui que é uma cidade próxima, 50 mil habitantes, aqui próximo de Uberaba, você não vai ter mão de obra para isso. Então, você entendeu onde eu quero chegar? Não tem uma regra assim, mas você tem que perceber o cliente. Você tem que perceber. Isabel. Não? Não, Sim. era aquela pergunta mesmo. Tudo bem, então. Combinado. Edvan. É assim, vai parecer até um puxa-saquismo, mas não é, professor. Nem te conheço pessoalmente. Mas de cara a gente percebe a experiência que o senhor tem. E o senhor falou exatamente, eu também fui chefe do departamento de projeto aqui numa cidade que é pequena na prefeitura. E assim, é exatamente isso. Você tem que ter o contato com o seu cliente. Cada um vai
vai dizer onde pesa o bolso. Agora, assim, um conselho que eu dou para os amigos aí, que a gente já tá, daqui a pouco a gente vai estar no mercado aí de trabalho aí brigando com... É você também se valorizar, porque tem gente que faz cada projeto aí, joga o preço lá embaixo, que não vale a pena você ficar competindo, fazendo barganha, não. Você tem que se valorizar, porque daqui a pouco você cai no mercado como um qualquer, né? E eu acho que a gente está estudando, agora estou com 50 anos voltando a estudar e terminando a arquitetura aí, justamente para poder se qualificar e levar uma qualidade para o mercado, né? Exatamente. Lembrar que projeto arquitetônico não é desenho, não. Só faz uma planta. Então, professor, Eu sou dentro do que o engenheiro senhor está falando, mesmo. Imagina o arquiteto. Tal, só faz uma planta. eu vou levantar uma polêmica aqui agora entre nós dois aqui, mestre. O, não sei se aí ou na prefeitura que o senhor trabalha, o profissional, quando aprova o projeto, ele também já aprova com a aprovação e construção, Sim, né? E aí o sim. que acontece? Cai Vai o justamente alvará. nessa polêmica. Cai justamente nessa polêmica. O arquiteto, ele vai lá, vai fazer, entre aspas, um bom desenho, estudar ventilação, posicionamento do sol, tem toda a parte paisagística e tal, barará, tudo beleza. E aí tem aí a parte de fundação, que aí a gente, quando cai nesse caso aí de uma ferragem, caso desse todo aí, a gente tem uma certa dificuldade. Então, fica aquilo, o engenheiro, ele sabe construir, ele sabe o que está fazendo, e o arquiteto para projetar. E fica essa briga eterna aí, que já teve até discussão entre o CAL e o CREA, de quem pode, quem não pode. Isso é eterno. Isso a gente vai morrer. Espero que daqui muitos anos e o CAL e o CREA não vão se acertar. Porque a chance deles se acertarem era quando tudo era CREA, né? Porque CREA é Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, antigamente era. Aí, agora botaram o nome agronomia porque a arquitetura picou a mula. Tanto é que tem alguns arquitetos antigos que continuam no CREA, né? Se nessa época, que a presidência era a mesma, era revezava entre arquiteto e engenheiro, não se entenderam. Mas a questão é o seguinte, por exemplo, eu quando vou à prefeitura de Uberaba, eu trabalho na prefeitura pequena que somos 2 engenheiros, não temos arquitetos lá. O arquiteto saiu que ele era o secretário de obras, mas ele fazia a função de chefia, ele não fazia essa função de análise. Quando precisava de alguma coisa que eu sabia que a visão dele era melhor do caminho, eu ia lá, ele me ajudava, mas me ajudava na minha função, era dele, né? Enfim. Mas a gente faz a aprovação, por exemplo, de projeto, do ponto de vista, assim, bem simplório. Se não invadiu a área máxima, a gente olha a lei, sabe? Se o terreno está do tamanho mínimo, se a água não está ligada com esgoto, se ele está Parcelamento usando do 1, 2, 3 solo, código de recursos, é obra. isso. A altura de pé direito, se ele está num bairro que ele pode construir mais de 2 andares, se ele não está, volume de caixa d'água, é isso que a gente olha. Eu não sou formado em engenharia civil nem arquitetura, mas eu sempre lidei com isso e entrei na parte do departamento de projeto para fazer gestão, porque havia uma morosidade muito grande para o desenrolar de obras da prefeitura, de aprovação de projeto. Então, eu entrei para fazer a gestão e, graças a Deus, funcionou. Que ótimo, que ótimo. Então, você é funcionário público? Desculpe se eu não entendi. Eu sou cargo comissionado. Sim, mas funcionário público é, mas de que local? Aqui da minha cidade, Macuco, é na região serrana, no estado do Rio de Janeiro. Região serrana do estado do Rio de Janeiro. Certo. Beleza. Então você sabe tudo que eu estou falando aí. Você viu que eu não falei nenhuma bobagem, né? Pelo menos eu acho que Não, é o que eu estou falando bobagem. com a turma aí. Aproveita o mestre aí, que a experiência é grande. Gente, eu já tomei uns tapas do mercado, já tomei uns tapas da vida e eu não quero que vocês tomem os mesmos, não. Vocês vão tomar outros, né? Mas não os que eu consiga comentar aqui.
Fazer o último comentário aqui para encerrar a aula, gente, que eu preciso subir ainda 3 andares para dar uma aula lá no presencial. Flávio, para que haja um leque grandioso de projetos distintos, não só em questão de valor, mas em questão de especialização de projetos, acampamentos e carpintaria. Peraí, então tem que ler a primeira parte. E o arquiteto em si sempre trabalha com várias equipes distintas de vários especialistas? Sim. O arquiteto, eu vou deixar essa discussão para a próxima aula, vocês me lembram disso. O arquiteto, se ele quiser, ele monta uma construtora, gente. Eu vou contar para isso depois para vocês. Me lembra na próxima aula. Vou deixar esse quê no ar aí. Gente, um prazer tê-los aqui. Obrigado, Edvan, pelas considerações, pelas palavras. Obrigado, Flávio, pelas perguntas e por você mostrar que existem casas muito bonitas de madeiras e que a minha ficou feia depois dessa. Valeu, tô brincando. Continua sendo bonita do mesmo jeito. Bonita é que é da gente, né? E igual filho, né? Filho é tudo bonito. Ó, que lindo. Brincadeiras à parte, é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Daqui 15 dias estaremos novamente reunidos. Um abraço. Fui.